Olá, muito boa tarde. O trabalho precário e o desemprego crescente afetam cada vez mais o mundo laboral, sendo causa direta da pobreza que atinge muitas famílias e da apreensão quanto ao futuro de tantas outras. Uma problemática que merece a atenção constante dos movimentos operários da Igreja Católica, cuja análise vos queremos hoje apresentar no debate com a Presidente da Juventude Operária Católica, Elizabeth Silva, e Maria de Fátima Almeida, coordenadora da Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, em contexto do debate da liberdade e dos direitos dos trabalhadores também. E nesse contexto, precisamente, perguntava a Maria de Fátima qual é a análise que o movimento da Liga Operária Católica faz da situação atual, nomeadamente no que se refere à problemática do trabalho. Eu penso que um dos graves problemas que hoje nos afeta profundamente é a questão da desvalorização do trabalho humano. Vive-se hoje uma situação de que o trabalho não é já o principal pilar de financiamento, de ajuda para a família, mas é algo que é visto apenas como mais um lucro na sociedade. E isto é grave porque o desemprego não acontece por acaso. Portanto, estas elevadas taxas de desemprego ou desemprego massivo que existe não é por acaso. É porque esta desvalorização do trabalho tem essa consequência. Não se tem em conta a pessoa, o valor não se tem em conta a pessoa humana, portanto, e o que ela pode fazer da sua vida. A pessoa não vive para o trabalho, mas sabe que o trabalho é muito importante porque é um meio de realização humana e depois de sustentabilidade pessoal e familiar. E isto tem depois a ver também com a questão da desvalorização salarial que hoje sentimos, com a questão da desproteção social que quer-se cortar cada vez mais. A questão dos horários desregulados, dos ritmos de trabalho que se vivem hoje no mundo do trabalho, quando não necessitamos tanto de trabalho humano, porque as tecnologias ajudam-nos a resolver muitos desses problemas, nós temos o horário de trabalho a aumentar constantemente. Na vossa opinião e na análise, por aquilo que da análise que faz o movimento, o que é que está a presidir a tudo isso? O que é que faz com que tudo seja assim? Eu penso que isto tem a ver com a questão das desigualdades sociais que se agravam cada vez mais, porque há um número muito pequeno de pessoas que têm hoje toda a riqueza do mundo e não querem abdicar dela. Portanto, e tudo aquilo que se faz, seja em termos de recursos da natureza, seja em meios, na economia, nas finanças, está na mão de apenas um conjunto muito pequeno de pessoas, seja empresários, seja banca, seja o sistema capitalista. Portanto, e nós já veremos também soluções que são ensaiadas e debatidas no interior da Liga Operária Católica. No caso da juventude, a Juventude Operária Católica, de que forma é que estes problemas são vividos e são refletidos? Acho que a Fátima já fez aqui uma muito boa introdução, não é? Porque foi à causa e àquilo que consideramos a causa de todos estes problemas, que passa pela consciência, pela mentalidade europeia, não é? Porque infelizmente não é algo que seja Portugal que pode apenas criar uma solução, tem de ser uma solução à escala maior. Europeia ou mesmo global? Pelo menos europeia, mas se fosse global, tanto melhor, não é? Mas pelo menos na Europa, porque estamos na União Europeia, queremos que o grande problema vem de se dar excessiva importância ao capitalismo, ao lucro, à economia e não tanto à pessoa, não é? E a própria doutrina social da Igreja aponta-nos isto como um grave problema, não é? Nunca o trabalhador pode ser escravo do trabalho, não é? Mesmo para justificar os fins económicos. O trabalhador é ele o fim do trabalho. O trabalho surgiu para a pessoa, mas isto não existe na linguagem política. Ou quando existe, muitas vezes não passa de palavras, e quando os atores políticos têm o poder nas suas mãos, não é isto que o fazem. Quer isso dizer então que compromissos assumidos, nomeadamente a quem nos empresta dinheiro, não devem ser tidos em conta? Para salvaguardar a pessoa?
Peço desculpa. Se não é necessário satisfazer aqueles compromissos que Portugal assumiu diante de entidades criadoras, de quem nos empresta dinheiro, a tão debatida troika, não é? Os compromissos que nós assumimos serão para fazer deles tábua rasa, ou de que forma é que se podem ultrapassar esses compromissos assumidos anteriormente? Eu acho que na JOC, na Juventude Operária Católica, privilegiamos muito o compromisso. E um compromisso deve ser honrado, mas deve ser honrado em todas as partes. E um compromisso, se foi honrado com entidades financeiras, foi também honrado com a população, porque a população está acima de tudo. E essa segunda parte se esquece atualmente. Pois, não é? Como é que um compromisso só é visto por um lado e se esquece aquilo que está na base? Não é? Porque é que nós precisamos resolver o problema financeiro? É para que a população viva com dignidade. Então, mas para resolver o problema financeiro está-se a tirar completamente a dignidade aos jovens, às famílias, às crianças, aos idosos, aos adultos. Não é? De que forma é que a Juventude Operária Católica houve discursos, por exemplo, do Ministro das Finanças ou do Governo, enfim, cheios de cálculos, afirmando de facto que há um conjunto de compromissos e que é preciso fazer isto, aquilo e aquilo outro para cumprir de facto aquilo a que nos comprometemos? Quero crer que é de formação, não é? É provavelmente um problema de formação enquanto pessoa, enquanto ideologias, enquanto forma de pensar, consciência, e penso que é também alguma formatação. De alguma forma, vemos toda a linguagem política com as mesmas palavras, com os mesmos termos, com a mesma ideia, e eu creio que há ali alguma formatação que também pretende esconder aquilo que realmente não estão a conseguir, porque não estão a conseguir dar resposta àquilo que é o verdadeiro papel que lá estão, porque supostamente um governo representa um conjunto de pessoas que representam uma nação, um país, e aquilo que acontece é que não estão a representar. Não estão a responder às necessidades dessa população. Vai-se afirmando a inevitabilidade destas medidas. A Juventude Operária Católica não acredita nisso? Quer-se afirmar a inevitabilidade e fazer crer que de facto são inevitáveis, mas não são. Tanto que existem propostas de vários atores da sociedade, não é? E não estou a referir-me só à Juventude Operária Católica, mas de vários atores sociais. Existem outro tipo de propostas, mas que não são tidas em conta e que se calhar refletidas e repensadas e de alguma forma desenvolvidas poderiam ser solução. E já falaremos mais detalhadamente desta solução, nomeadamente daquelas que a Juventude Operária Católica afirma. Perguntava a Maria de Fátima de que forma é que olha para este discurso da austeridade. Em relação à dívida, eu penso que é fundamental hoje haver uma revisão da dívida que temos, não só porque ela aumenta constantemente, mas porque dentro dessa dívida há valores que dizem que partem de juros especulativos e que não são corretos, que continuem a contar como dívida que um povo tem que pagar. E pagar de uma forma como estamos a pagar, de uma forma que nos empobrece cada vez mais, ficando sem um mínimo de condições para a vida do dia a dia. Seria preciso o perdão de alguma dessa dívida? Perdão, revisão, rever, porque quando a determinada altura os juros estavam em alta, porque tinham receio que Portugal não pagasse os seus compromissos, hoje todos dizem que Portugal está a cumprir lindamente. Ora, esses valores que na altura foram muito altos deveriam vir para os valores normais, porque o risco de Portugal não pagar já se mostrou que já se deu confiança de que Portugal havia de pagar. Portanto, possivelmente só esse valor já faria descer a dívida. E isto somos nós que não somos entendidos na matéria. Portanto, isto são também análises que fazem economistas aí muito bem conceituados na sociedade. Portanto, toda a dívida tem que ser revista. E a questão da austeridade hoje, mesmo com este bom comportamento e bom aluno que nós mostramos ser, está provado também que a austeridade também não é solução para os problemas. Portanto, quanto menos as pessoas tiverem condições de viver,
menos nós poderemos honrar os nossos compromissos, honrar entre aspas, como se diz. Porque nós olhamos para o nosso país e vemos um país não só a empobrecer, mas a morrer. Portanto, não há vida económica nas comunidades hoje, porque o pequeno comércio todo fecha as portas, que não tem condições de aguentar tudo aquilo que lhe é imposto em termos de fiscalidade. Portanto, ora, a maior economia de um país é aquela que nasce nas comunidades. É aquela que nasce do trabalho dos homens e das mulheres das comunidades. Quando isto é cortado, quando isto é destruído, quem é que vai pagar a dívida? Porque nós não vemos isto a afetar os grandes grupos económicos. Nós continuamos a ouvir, tanto a nível bancário como a nível de alguns grupos económicos grandes em Portugal, os lucros que ao fim do ano continuam a ter. Então, como é que estes grupos continuam a ter condições de ter grandes lucros e o pequeno comércio, a pequena indústria definha? Há aqui qualquer coisa que tem que mudar. Há pouco tempo ouvia falar da palavra sobriedade. Não ouvi há pouco tempo, mas neste contexto da crise. E acho que se calhar faz algum sentido pensarmos na austeridade, não como austeridade no sentido de cortar a todo e a todos, cortar àqueles que já não têm nada. E quando se dizem não têm nada, se calhar há muita gente que acha exagero. Mas se calhar nós somos movimentos que contactamos muito com a realidade e eu própria tenho experiência de contacto com muitos jovens que não têm nada, que estão a viver com comida que outras pessoas dão, com casas ou em espaços que outras pessoas estão a pagar para poderem viver, para terem um teto. E quando falamos em austeridade, acho que se deveria pensar mais em sobriedade. Sobriedade como um estilo de vida. Um estilo de vida sóbrio, simples, que de facto fosse aquilo que é essencial, não é? Sem olharmos a grandes luxos, mas onde todos tivessem aquilo que é essencial para a sua dignidade e que pudessem ainda repartir com aqueles que de facto não têm nada. E que, por inerência, pelo próprio percurso da vida, poucas probabilidades têm de ter, seja por capacidades pessoais, seja por restrições sociais. Há pessoas que têm muitas dificuldades em desenvolver outro estilo de vida e nós temos que ser responsáveis por isso. E vamos chegando a esse capítulo das soluções. No caso da Juventude Operária Católica, tem analisado o problema nessa perspectiva, propõe uma mudança de discurso da austeridade à sobriedade, olhando sobretudo para quem tem muito. Não é uma reflexão do movimento, foi uma reflexão que surgiu e que temos vindo a falar no movimento. Acima de tudo, para nós como movimento católico, a solução passa muito também pelo reconhecimento dos valores que Jesus Cristo nos transmitiu e que acho que facilmente mesmo alguém que não seja católico, assumido, ou que seja de outra religião, consegue reconhecer que são valores importantes. São valores que equilibram a sociedade. São valores que equilibram a sociedade. Neste contexto. E uma das coisas que Jesus Cristo mais nos pedia era amor ao próximo. E como é que nós podemos ver pessoas ao nosso lado na rua a mendigar, pessoas sem trabalho, e sem trabalho porque não o há e não porque não o procuram. Não podemos viver uma sociedade equilibrada desta forma. Então temos que encontrar mecanismos de repartição do próprio trabalho, porque hoje assistimos a pessoas sem trabalho nenhum e pessoas com imensas horas acumuladas de trabalho, sem folgas, sem descanso, depressões por falta de trabalho e depressões por trabalho em excesso, pessoas que ainda acumulam 2 trabalhos. Não é? Acho que isto também deve fazer as pessoas refletir. Se eu tenho 2 trabalhos, aquele trabalho que eu tenho a mais não fará falta a outra pessoa que não tem como sustentar a sua família? Será que eu não consigo viver de forma mais sóbria para que outra pessoa tenha o mínimo, pelo menos? E no próprio dia-a-dia, na gestão que nós fazemos do nosso dinheiro, é uma questão que também alguns grupos de jovens estão a trabalhar. Na forma como nós gerimos o nosso dinheiro, no nosso orçamento mensal, temos alguma parte dedicada à solidariedade, à ajuda aos outros que estão ao nosso lado. Acima de tudo, nós vemos soluções que partem de nós
e não faz parte da nossa missão ver as soluções que terão de partir a outros níveis. Cabe-nos a nós interpelar, questionar e lançar cá para fora este repto dos jovens. E isso vai acontecendo no interior dos grupos de jovens que participam do movimento? Exatamente. Ainda ontem um grupo fez um workshop precisamente sobre a educação financeira num bairro social de Lisboa, a incentivar os outros jovens também a esta gestão financeira e a como podem poupar também no seu dia-a-dia. Muitos ainda nem trabalhando, ainda sendo estudantes, mas adquirindo estes hábitos de poupança e de gestão. Maria de Fátima Almeida, de que forma é que a Liga Operária Católica olha para estes problemas e propõe algumas soluções? Aquilo que a Elizabeth falava sobre a questão da sobriedade, da simplicidade de vida, é algo que também marca a vida e a ação dos nossos militantes, porque nós percebemos que, mesmo pela questão do respeito para com os recursos naturais, temos que viver hoje com mais sobriedade, não podemos deitar fora tudo de qualquer maneira. Para além desta questão que é fundamental e é um desafio diário para todos nós, é a questão de trazer hoje para a agenda política novamente a discussão do trabalho digno e justamente remunerado. E isto é fundamental para uma sociedade que se queira justa e que se queira equitativa e inclusiva. Se o trabalho digno e com uma remuneração digna não for aplicado, nós continuaremos a afundar-nos no empobrecimento e nas depressões e todas aquelas consequências que daí trazem. Portanto, a distribuição da riqueza só poderá ser feita mais equitativa se for feita através do trabalho e de um trabalho mais remunerado. E por isso os próximos 3 anos, por exemplo, do movimento serão sobre como construir uma sociedade justa e sustentável com trabalho para todos. Porque também não podemos aceitar aquela designação de que hoje o trabalho é pouco e não dá para todos. Temos que encontrar formas de todos estarem incluídos no trabalho. Com horários mais pequenos. Concorda, portanto, com esta ideia de repartir o trabalho? De repartir o trabalho, sim. É urgente que em concertação social, mesmo até em nível de governança, a questão do trabalho digno e as formas de que ele chegue a todos os homens e mulheres em idade de o executar, tem que ser encontrada a resposta para esta questão. Nós consideramos também que, e se calhar muitos dos discursos têm passado pelo empreendedorismo, que é algo que achamos que é positivo bom, e necessário, que dá protagonismo às pessoas, mas que não se pode cair na tentação de se ver como única solução. Porque, por mais que algumas pessoas queiram, não é seu perfil serem empreendedoras. E temos que perceber que a solução para o desemprego não pode passar só pelo empreendedorismo. Nem todos têm capacidade, nem todos podemos. Se todos agora tivéssemos o nosso próprio trabalho, era uma desgraça, não é? Porque não há capital e o trabalho não pode ser só abrir uma lojinha ao lado. Também tem de ser, se calhar, valorizar coisas inovadoras, não é? Nem todas as pessoas estão disponíveis para isto. Por isso, o empreendedorismo é importante, mas não como o único caminho. E este conceito de empreendedor que anda aí muito na agenda política é contra os princípios da doutrina social da Igreja, que fala no trabalho, que respeita as capacidades e a criatividade de cada um. Portanto, cada um participa na obra da criação através das suas capacidades e da sua criatividade. Pode ir contra, não é, esse princípio? Pode ir contra esse princípio. Fixemos no 1º de maio, Dia do Trabalhador. De que forma é que a Juventude Operária Católica assinala este dia? Nós iremos ter um encontro a nível nacional deslocalizado. Um grupo irá reunir-se. A palavra deslocalizado pode não ser muito favorável para diante das empresas. Não será concentrado, não só será uma atividade única, não é? Exatamente. Será em Lisboa e no Porto, em que os jovens, conforme a proximidade, irão juntar-se nestes 2 pontos do país. Iniciará às 9h30 da manhã nos 2 locais, sendo que no Porto será no seminário de Vilar, do Paraíso, às 9h30, com uma formação sobre imigração jovem, que é algo que também nos debate muito e que consideramos que a imigração e que percebem que está a acontecer pelos vossos debates. Claramente, é uma realidade
a par do desemprego, é uma consequência do desemprego e uma realidade igualmente preocupante. E sobretudo a imigração de jovens qualificados? A imigração no seu total, sendo que grande parte é de jovens qualificados, pelo menos aquilo que sentimos, e depois na parte da tarde teremos a participação na manifestação. Em Lisboa será na paróquia de São Nicolau, a parte da manhã. A Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, de que forma é que se associa a este dia e participa na... O 1º de maio, normalmente, é a integração em todas as manifestações onde estão todos os trabalhadores e organizadas pelos sindicatos a qual os militantes pertencem também, porque achamos que não é um dia para vivermos só para dentro de nós, é um dia para estar com todos aqueles que, como nós, comungam dos princípios do trabalho digno e de uma sociedade mais justa. Para além dessa participação nas manifestações de 1º de maio, há depois uma outra diocese que tem algumas atividades específicas também nesta área para debater alguma temática concreta ou para celebrar também o Dia de São José Operário, que também é uma marca que vem dos nossos movimentos e integrado na solidariedade financeira que o mês de maio significa para a LOC. Neste dia, que mensagem é que o movimento quer fazer passar? Principalmente a mensagem da esperança, porque celebrarmos o 1º de maio é celebrar uma história de 123 anos de lutas pela conquista da justiça e que foram possíveis conquistar em situações ainda muito mais difíceis do que as que nós hoje temos. A concertação social na altura não existia. Muitos morreram, muitos deram o seu sangue para que hoje tivéssemos alguma liberdade, tivéssemos estas possibilidades de negociar e de combater e de lutar. E portanto, por isso... essa história para nós é fundamental celebrá-la porque também anima a nossa esperança e motiva a nossa participação e o nosso compromisso. E esperemos que de facto seja positiva essa celebração e que essa esperança tenha, enfim, se vá concretizando aqui os sonhos da luta deste Dia do Trabalhador. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde passamos a análise dos dois movimentos de trabalhadores da Igreja Católica, a atual situação laboral. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.